Olá, hoje é 31 de março de 2023. Eu sou o professor Dalpiero e este é o 100º podcast do ano. Pense você, 100 podcasts. A série de podcasts Memórias de Aulas, de agora em diante, do 100º podcast em diante, até que seja comunicado outra direção, é a série de podcasts vai apresentar as orientações para a produtividade, para o desempenho alto, elevado de pessoas e organizações. No próximo milênio, nós vamos estar aqui apresentando essas orientações. Vale lembrar que as orientações estão publicadas no primeiro livro que foi coescrito com o uso de inteligência artificial, tendo como mentor e autor humano o professor Dr. Fernando Antônio Dalpiero, que compilou dados emanados da inteligência artificial e ChatGPT. Neste podcast, eu vou apresentar 40 competências e habilidades que foram indicadas pelo site ChatGPT e pela inteligência artificial, que são imprescindíveis que os humanos adquiram, assimilem e pratiquem durante o próximo milênio. Este livro, conforme digo, que está disponível para venda e compra, apresenta a listagem abrangente para enumerar as competências para crescer e prosperar nos tempos de inteligência artificial. O livro pode ser comprado no site Clube de Autores. Ele está produzido em 5 idiomas e você pode escolher o idioma que melhor você preferir. Segundo a inteligência artificial e segundo o ChatGPT, as 40 competências são as seguintes. A primeira e mais importante competência é aquela capacidade de desenvolver uma conversa interna positiva. A conversa interna positiva é uma técnica de falar consigo mesmo de maneira positiva e fortalecedora, que pode contribuir para construir confiança, autoestima e uma mentalidade positiva. Envolve o uso de declarações e afirmações positivas para combater o diálogo interno negativo, que é a voz interior que frequentemente critica e prejudica a autoestima e o desenvolvimento de competências e habilidades, principalmente a competência para tornar-se protagonista, facilitador, integral, pleno, pense você, responsivo e resiliente. O segundo item, a segunda competência é a flexibilidade. Nesse sentido, flexibilidade refere-se à capacidade de se adaptar e se ajustar às circunstâncias ou situações de mudança e até mesmo transformações. Na vida e nos negócios, significa ser capaz de modificar seus planos, estratégias e ações em resposta a novas informações, às dificuldades e aos movimentos inesperados, até mesmo frente a desafios ou mudança de prioridade. Nesse sentido, nós podemos ter certeza que a flexibilidade é um fator contributivo para desenvolver o protagonismo facilitador, pleno, resiliente e responsivo. A ordem desnecessariamente tem que estar associada ao seu modo de desenvolver. O programa completo precisa incluir essas competências e essas habilidades. A terceira habilidade é o otimismo. E o otimismo, nesse sentido, é uma atitude mental caracterizada pelo pensamento positivo e esperançoso, mesmo diante de dificuldades, contratempos ou incertezas.
envolve sempre esperar os melhores resultados em qualquer situação, mesmo que as circunstâncias atuais daquele momento sejam diferentes ou indiquem outra possibilidade. Não se trata de fé cega, trata-se de construir uma mentalidade otimista. O quarto item da lista é adaptabilidade. A adaptabilidade refere-se àquela capacidade de se ajustar às circunstâncias, ambientes ou situações novas em uma mudança. Na vida, a adaptabilidade vai contribuir para que as pessoas se tornem protagonistas prontas para lidar com desafios e mudanças, como mudança nos relacionamentos pessoais, na saúde, nas circunstâncias financeiras, nas alterações geográficas, enfim, todas as questões que envolvem movimentos, a adaptabilidade é importante. Da mesma forma, para as empresas, a capacidade de se adaptar é uma competência imperativa, pois é por meio dela que é desenvolvida a responsividade, ou seja, a dedicação de pessoas a ficarem atentas às alterações, às oportunidades e à passagem dos favores do século. Favores do século são aquelas oportunidades, traduzindo no português mais simples, são as oportunidades que chegam para toda a gente, de uma vez só. Enquanto que a oportunidade, para melhor esclarecer, a oportunidade pode chegar num lugar e não chegar no outro, o favor do século alcança toda a humanidade e fica disponível para quem primeiro agarrar. A quinta competência é a regulação emocional. A regulação emocional é aquela capacidade de gerir as próprias emoções da maneira saudável, de maneira dirigida à prosperidade, de maneira dirigida a fazer com menos, muito mais e mais. Trata-se de reconhecer e entender como as emoções do indivíduo afetam o desempenho do indivíduo e o desempenho da sociedade. Compreendendo isso, o indivíduo é capaz de regular essas emoções, controlá-las e assim responde de maneira relevante e pertinente a diferentes situações. A regulação emocional pode, em alguns casos, é até mesmo mais importante do que o contexto pessoal que o indivíduo vive ou o contexto profissional que o indivíduo está aplicando suas competências e conhecimentos. Regulação emocional é o grande diferencial competitivo das pessoas protagonistas. Em seguida, vemos a sexta posição, a sexta atitude, atenção plena. Mindfulness, ou atenção plena, é um estado mental de consciência, foco e aceitação sem julgamento dos próprios pensamentos, sentimentos e sensações corporais. É uma forma de prestar atenção no momento presente sem se distrair com o passado ou se preocupar com o futuro. Vale lembrar que hoje já estão devidamente mapeados 27 novos sentidos. E aqui a atenção plena exige que você conheça todos os sentidos e consiga associar a um ou a outra questão aquela sensação corporal que você está sentindo. Em um momento diferente, eu vou listar quais são os sentidos humanos. Nesse momento, eu quero dizer o seguinte: os sentidos humanos, daqueles que nós conhecemos no passado, já não existem tanto como deveriam ser, como nós compreendemos. Nós compreendemos e aprendemos que os 5 sentidos estão relacionados com a percepção interna e externa. Olfato, paladar, visão e audição e tato. Entretanto, hoje, nós já temos, em alguns casos, mais do que esses sentidos. Nós temos, por exemplo,
o sentido que nos leva a compreender se um paladar é azedo ou doce. Nos leva a saber como você aprendeu a pegar uma bola que lhe é jogada. No caso específico de mapeamento corporal, esse sentido é propriocepção. Pense que nós temos 32 sentidos no ponto mais alto, no mínimo 17. Em algum momento adiante, eu vou voltar a esse tópico. Agora eu vou falar sobre a aceitação. A aceitação total, que é a grande, vamos dizer assim, o grande fator ao qual se atribuía progressos ou possibilidade das pessoas alterar, deixou de ser válido. A aceitação total na vida e nos negócios é que deve ser adotada. O que é aceitação total? Refere-se à prática de aceitar situações e circunstâncias exatamente como são, sem julgamento ou resistência. Envolve reconhecer a realidade de uma situação e abandonar qualquer apego a como pensamos que as coisas deveriam ser. No próximo podcast, eu vou falar sobre perseverança e inteligência emocional e chegando até a autoconsciência e a autoconfiança. Até o próximo podcast. Um abraço.